Olá, bem-vindos alunos da Escola Técnica São Mateus a mais uma videoaula da disciplina de Manutenção Mecânica 1. Hoje vamos falar de elementos de transmissão de movimento e elementos de travas e de fixação. Bom, a gente vai ver então na videoaula de hoje freios, polias, correias e correntes, eixos, chavetas e anéis elásticos, parafusos, porcas e arruelas. Vou falar um pouco de freios. O que são freios? Freios são dispositivos mecânicos desenvolvidos para dissipar a energia cinética de um sistema, transformando essa energia em forma de calor. Os freios eles podem ser acionados e desacionados por ação de mola, força pneumática, hidráulica, força mecânica e força eletromagnética. Então a gente tem vários tipos de freios. Os mais simples aí são acionados por mola, e outros mais específicos nós temos esses outros tipos de acionamento. Então a apostila traz para a gente alguns tipos de freios, o freio eletromagnético de sapata dupla, freio eletromagnético a disco, freios eletrohidráulicos de sapata e os freios de sapatas internas ou freios de tambor, que são até os mais comuns aí, que todo mundo está habituado, que tem nos veículos, que a gente tem costume. Uma coisa interessante da gente notar é que esses freios mais automatizados, mais automáticos, eles funcionam da seguinte maneira. Ele é montado com molas que fazem eles ficarem o tempo todo fechados. E aí o dispositivo, quando o freio está desacionado, o dispositivo mantém ele aberto. Então, caso falte energia, as molas vão fazer ele fechar. Isso é para segurança, certo? A gente pode notar isso, por exemplo, em alguns caminhões, onde os freios funcionam a ar, freios pneumáticos. Quando o compressor do caminhão está descarregado, então o freio vai travar o pneu, então não deixa o caminhão entrar em movimento. Isso é para segurança. Já pensou se fosse o contrário e faltasse aquela energia? Então o freio, você não ia conseguir acionar o freio, então poderia acontecer algum acidente. Então isso é um fato interessante dos freios, ok? Bom, agora vamos falar um pouco de polias e correias. Polias e correias são elementos de máquinas que servem para transmitir potência de uma árvore a outra, de um eixo a outro, sendo alguns dos elementos mais antigos e mais utilizados. Então, um sistema de transmissão de força mais simples, muito utilizado na mecânica e para acionamento de máquinas é o acionamento através de polias e correias. Mas o que vem a ser polias? Polias são elementos mecânicos circulares com ou sem canais periféricos, acoplados a eixos motores e movidos por máquinas e equipamentos, de máquinas e equipamentos. Então, você pode reparar que a maioria das máquinas ela tem um motor elétrico e o motor, a gente transfere a energia do motor para a máquina através de correias. Isso é muito comum, a maioria das máquinas tem esse tipo de transmissão de força e movimento através desse tipo de dispositivo, desses elementos de máquina. Então, em conjunto com as correias, as polias elas transferem ou transformam movimento e força de um ponto a outro da máquina. Então, um eixo, o motor, ele tem o movimento dele, a força dele. Como que eu transfiro isso para a minha máquina? Através das correias, que passa pelas polias ali. Então a gente pode ter basicamente polias planas e polias que a gente chama de trapezoidais, que são aquelas polias que têm um canal em V, beleza? Onde a correia vai se encaixar naquele canal. Bom, quais são os principais cuidados que a gente tem que ter com as polias, com esse tipo de elemento de máquina? As polias elas não devem apresentar desgaste nos canais. Se ela começou a apresentar o desgaste, está na hora de você retificar os canais dela, levar para um torno mecânico
mecânico, por exemplo, dar um passe ali, acertar aquele canal, ou até trocar a polia mesmo. Não apresentar bordas trincadas, amassadas, oxidadas ou com porosidade, porque isso, se eu tiver uma trinca, por exemplo, um amassamento, e isso pode danificar a minha correia, né, no momento do trabalho. Isso pode gerar também vibrações da máquina, né, e danificar outras partes das máquinas também. As polias então devem apresentar os canais livres de graxa, óleo ou tinta e corretamente dimensionados para receber as correias. É óbvio, né, que se você quer transferir o movimento de um ponto para outro, a correia ela não pode deslizar na polia, ela tem que executar o movimento de giro dela, mas sem deslizar. E aí eu não posso ter graxa nem óleo nas polias. Se eu tivesse óleo, graxa ou uma tinta, por exemplo, você vai diminuir o atrito e a correia vai acabar deslizando, né, em cima da polia. Manter sempre o alinhamento das polias. Isso é fácil da gente perceber também. Imagina as duas polias, né? Elas têm que ficar alinhadas, então a correia sai de uma, né, na mesma direção e passa pela outra. Se essas polias estiverem desalinhadas, a correia vai ficar atravessada. Isso você acaba forçando o eixo onde as polias estão montadas, os mancais onde esses eixos estão apoiados ali, os rolamentos, né, ou mancais de deslizamento, gera vibração, vai danificar sua polia, sua correia, então você danifica sua máquina aí, né, como um todo. Então o alinhamento dessas polias, isso é fundamental para o bom funcionamento dos equipamentos e desse elemento de máquina. E as correias, né? Bom, as correias são elementos de máquina cuja função é então manter o vínculo entre duas polias, né, e transmitir a potência que a gente quer, o movimento e a força que a gente precisa. A correia em V, ela é inteiriça, né, ela não tem emenda, certo? E ela é fabricada com seção transversal em forma de trapézio. Então vocês podem ver pelas figuras aí, ó, parece um trapézio, né? Por isso que a gente chama de correia em V. E a polia onde você monta essa correia também é chamada de polia em V. A correia em V ela é feita, né, de borracha revestida de lona, possuindo no seu interior cordonéis vulcanizados para absorver as forças. Então ela é feita como se fosse várias camadas, né? Você tem um tipo de borracha, aí ali no meio tem como se fosse umas cordas de um outro tipo de borracha, que é para você aumentar a resistência à tração ali da sua correia, e ela é revestida com lona, que vai acabar diminuindo o atrito quando você montar ela na sua polia, né? Então ela é fabricada com várias camadas de material. Tudo isso acaba aumentando a resistência da sua correia, né, sem perder a flexibilidade, por exemplo, que a correia ela tem que ter a flexibilidade, né, no abraçamento ali das polias onde ela está montada. Outro fato interessante de a gente notar é que essa figura aí, ó, que está à direita, ela está mostrando os vários perfis que a gente tem de correias, né? Então a gente tem correias perfil A, correia perfil B, C, D e E, onde vão variar as medidas, né, da largura, a altura e também do ângulo da correia. E aí cada correia dessa vai necessitar uma polia justamente com esse perfil, para ela montar perfeitamente sobre aquele perfil. Só voltar ao slide anterior aqui, uma coisa que eu acabei esquecendo de falar, ó, essa figura, o que ela está mostrando para a gente é o seguinte: a maneira como que a correia tem que estar montada na polia. Nota que ela não pode, a correia não pode estar para fora da polia, o perfil da correia não pode estar sobressaindo o perfil da polia, e também não pode encostar no fundo do canal da polia, correia. Ela deve então ó, estar como nessa figura superior aí, ó, apoiada somente nas laterais, né,
e a parte superior da correia deve estar alinhado com o diâmetro externo da polia. Então não pode estar nem para fora, nem encostando no fundo do canal. Se a correia estiver encostando no fundo do canal, provavelmente a sua polia ou ela está com excesso de desgaste, ou o perfil da sua polia está errado de acordo com o perfil da correia. Então buscar a polia correta, aí, com o perfil correto. Agora, uma outra maneira da gente transmitir potência, né, de uma parte da máquina para outra parte, de um motor, né, o acionamento para a máquina movida, através de correntes. Né? O que são correntes? São elementos de máquina que transmitem também força e movimento. Um ou vários eixos podem ser acionados através de corrente. Então é comum isso, por exemplo, nos motores lá, nos motores de automóveis. A gente tem um motor, tem um eixo do motor, tem um eixo do alternador, tem um eixo da bomba, e aí as correias também proporcionam esse tipo de acionamento. Você passa a correr por esses vários eixos, né? Então o giro de um vai fazer todos os outros girarem também. Isso também é possível com as correntes. A transmissão, né, de potência, ela é feita através do engrenamento entre os dentes da engrenagem e os elos da corrente. E com isso, como você tem uma engrenagem ali com dentes, você garante que não vai ter um deslizamento, né? O que nem sempre é possível garantir na transmissão por correia e polia. Se por algum motivo o eixo movido lá, ele se travar, a sua correia vai acabar deslizando, né? Porque ela funciona somente no princípio de atrito. Aqui na corrente não, ela é engrenada, né? A corrente é engrenada em uma engrenagem. As correntes elas são usadas então quando não se pode montar correias, né? Devido, por exemplo, dependendo do ambiente onde está montado ali esse elemento de máquina. Se você tiver algum tipo de umidade, algum tipo de vapor, óleo, certo? Então você não vai montar correia, né? Ela não vai te atender nesse caso, e aí a gente utiliza então correntes. Então a gente tem vários tipos de corrente, né? Corrente de rolos, corrente de dente, que seria a corrente de rolos é uma corrente comum, como por exemplo corrente de bicicleta, né, que todo mundo conhece. Corrente de motos, né, é um tipo de corrente de rolos. E a corrente de dente é essa foto que está mais à direita aí, ó. Ela tem os dentes para baixo e esses dentes que fazem um engrenamento ali na engrenagem. Nós temos também as correntes de elo, que também é aquela corrente comum, aquela corrente lá do acionamento da talha, lá, aquela corrente de elos. E a corrente de bloco, que é essa corrente da figura da esquerda, onde o meio dela aí, ó, tem várias abas, né? Então é chamada de corrente de blocos. Essa corrente é mais utilizada para, como se você montasse, por exemplo, uma esteira de movimentação, né? E aí essa corrente girando vai acabar carregando ali uma peça da máquina, por exemplo. Então ela é muito utilizada para movimentação de peça ou algum componente.